Enquanto eu estiver mostrando os slides para a aula, eu não consigo ler as mensagens de vocês. Mas se eu não saio para a tela cheia, vocês vão ver a tela um pouquinho menor. Então, por isso, de vez em quando, eu vou voltar para ver se tem alguma pergunta, alguma dúvida, porque a ideia é a gente fazer o mais interativo possível, né? Por isso que não está sendo a aula gravada, está sendo ao vivo. Eu estou aqui. Se você tem dúvida, coloque a sua dúvida, que a gente vai responder imediatamente para você. Então, quando eu começar a aula mesmo, eu vou para o módulo cheio, de vez em quando volto aqui. Pode colocar a sua dúvida que a gente vai responder ainda hoje, tá bem? Podemos começar? Prontos? Muito bem. Então, deixa eu ver se eu aprendi direitinho o que a Edu me ensinou. Aham. Ok. Nós vamos começar a nossa aula hoje com um tema que parece muito bobo, né? A oração do Pai Nosso, aquela que a gente reza todos os dias, mas na verdade a gente vai descobrir nesses nossos próximos encontros que existem muito mais coisas atrás da oração do Pai Nosso do que aquilo que a gente vê à primeira vista, né? Então, nós vamos estar usando alguns livros para poder discutir a oração do Pai Nosso. O mais importante deles é esse, o comentário ao Pai Nosso, escrito por São Tomás de Aquino. Mas eu vou estar usando também muito fortemente esse segundo comentário ao Pai Nosso, dessa vez escrito por São Gregório de Nissa. Os dois são muito importantes. Assistindo com o celular assim, se botar ele na horizontal, vai enxergar maior o Ok. Edu está pedindo para avisar que se alguém estiver assistindo pelo celular, se colocar o celular deitado, a visão se amplia e fica melhor de enxergar a tela. Além desses dois livros que são a base para a nossa aula de hoje, nós vamos estar usando também dois livros do Scott Hahn, porque a oração do Pai Nosso ela aparece tanto no Evangelho de São Mateus quanto no Evangelho de Lucas. Então, a gente vai estar usando pinceladas desses dois livros também do Scott Hahn, além da Bíblia, é claro, né? Começando a falar sobre a oração do Pai Nosso propriamente dita, meus irmãos, eu não sei se vocês sabem, mas a versão que a gente tem do Pai Nosso em Mateus, ela difere em algumas coisas da versão que nós temos no capítulo 11 do Evangelho de São Lucas. Eu marquei nessa tela em vermelho tudo aquilo que está em Mateus que não está em Lucas, né? Então, em Mateus diz Pai, Lucas também, mas em Lucas não diz Pai Nosso, apenas Pai. E também não diz que estás nos céus. A versão de São Lucas também não diz seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E também não diz, mas livrai-nos do mal. Essas diferenças entre as duas versões, na origem da nossa igreja, causou muita confusão, porque, afinal de contas, são dois evangelistas, e um achava que uma era a oração ensinada pelo Senhor, e a outra tinha que espelhar, o outro evangelho tinha que espelhar exatamente os mesmos trechos, ou haveria um problema aí. Por isso, se criou uma corrente divisória dentro da nossa igreja. Orígenes de Alexandria achavam que, na verdade, eram duas orações diferentes, que o Pai Nosso era aquela ensinada em Mateus e que a oração ensinada em Lucas tinham trechos do Pai Nosso, mas não era exatamente a oração que Jesus havia ensinado como regra de oração. E essas duas vertentes foram debatidas na igreja durante alguns séculos, até que São Tomás de Aquino comprou a briga de estudar o assunto
e defender a posição dele de que, na verdade, Lucas fez de uma forma abreviada, não citou todos os trechos, mas, na verdade, o que ele estava citando era a mesma oração ensinada por Jesus aos seus discípulos, que a gente encontra no capítulo 6 do Evangelho de Mateus. Com essa defesa de São Tomás, a Igreja então assumiu a posição de que a versão de Mateus era a oração oficial ensinada por Jesus, e essa se tornou então a versão do Pai Nosso oficial na nossa Igreja. Para vocês terem uma ideia da importância da oração do Pai Nosso, não só é um dos trechos mais traduzidos no mundo, praticamente para todas as línguas conhecidas, mas foi também o trecho bíblico mais comentado no mundo. Se você pegar a lista dos padres, os exegetas, que construíram a base da teologia da nossa igreja, Tertuliano, Orígenes, São Cirilo de Jerusalém, Santo Ambrósio, São Gregório de Nissa, Evagrio, São Tomás de Aquino, São João Crisóstomo, Teodoro, Santo Agostinho, São João Cassiano, São Pedro, São Máximo, todos eles escreveram a respeito do Pai Nosso. O único teólogo daquela época que não chegou a escrever a esse respeito foi São Jerônimo. Se São Jerônimo também tivesse escrito um livro ou um tratado sobre o Pai Nosso, nós teríamos então a totalidade dos grandes exegetas comentando o mesmo trecho bíblico. Aqueles que estão em negrito aqui, ou seja, Orígenes, São Gregório e São Tomás de Aquino, são os mais usados na nossa igreja. E nós estaremos baseando o nosso estudo nos comentários de São Gregório e São Tomás, porque São Gregório já cita Orígenes, ele era discípulo de Orígenes, então já cita os comentários de Orígenes no texto dele. Chega de história? Podemos entrar, então, na introdução ao Pai Nosso, que esses grandes mestres nos trazem. São Gregório de Nissa, ele, para quem não sabe, ele foi irmão de São Basílio. Ele viveu na região da Capadócia, foi discípulo de Orígenes, ajudou o irmão dele, São Basílio, e São Gregório de Nazireno, agora fugiu o nome, a combater o arianismo. E ele morreu no ano de 396. Ele, na verdade, falou sobre o Pai Nosso em 9 homilias. Como é que acontecia naquela época? Geralmente, o grande sábio, o grande padre da igreja, ele não escrevia os textos, ele pregava. E tinha alguém na assembleia, na missa, que anotava o que estava sendo pregado e depois submetia para o padre, para ele, então, endossar, fazer os ajustes que fossem necessários, e aquilo, então, se tornava um texto oficial. Não foi diferente nem com São Gregório, nem com o que a gente vai ver escrito por São Tomás de Aquino. Nenhum deles escreveu um livro sobre o Pai Nosso. Eles pregaram sobre o Pai Nosso, São Gregório em 5 homilias, São Tomás de Aquino em 9 homilias, e o que a gente vai estar abordando aqui é o que eles falaram nessas pregações, que foi então registrado e se tornou a fonte do nosso conhecimento sobre o Pai Nosso. Voltando aqui para dar uma olhadinha, alguma dúvida até agora? Estou vendo que muitos outros chegaram aqui. Nilza, boa noite. Rita, Maria Luísa, que alegria. Eliana, a Ana Levi, Bia, querida. Então, alguma dúvida até o momento, meninos? Eu posso passar? Se não temos dúvidas, voltamos então para o nosso texto. Ok.
São Gregório começa falando do Pai Nosso, definindo a questão da oração. Ele diz que oração é comunicação com Deus. E que a grande dificuldade que a gente tem para a oração, não só o Pai Nosso, mas qualquer oração, é um termo que em grego ele chama de spouldé, que quer dizer pressa. A gente está com tanta pressa para resolver tantas coisas, que a gente muitas vezes não tem tempo para Deus. As ocupações do mundo enchem a nossa vida de um estresse tão grande, de uma correria tão grande, principalmente na nossa época, porque nas gerações antigas as pessoas não eram tão escravas do relógio. Mas quanto mais a gente tem tecnologia, parece que maior era a pressão para que as coisas aconteçam rápido. Então, antigamente, você mandava uma carta e tinha que esperar a tua carta chegar para quem você enviava, esperar essa pessoa ler a sua carta, ela ter tempo de escrever de volta, tempo de levar a resposta dela no correio e tempo do correio trazer a resposta para sua casa. E você esperava. Hoje a gente manda um e-mail, se 5 minutos depois a pessoa já não nos mandou a resposta, a gente já fica ansioso e nervoso. É como se as pessoas tivessem a obrigação de estar o tempo inteiro diante do celular, o tempo inteiro diante de um computador, para ver se alguém está mandando uma resposta, uma pergunta para ele poder responder. Né? E aqui em casa mesmo, eu fico bastante aborrecida quando a gente senta para uma refeição e as crianças ou o Eduardo chegam com o celular na mão. E eu digo, é emergência? Alguma coisa que você vai precisar fazer nesse momento para salvar o mundo? E a Raquel sempre tem a desculpa de, no meu caso, pode ser emergência. Então, ela é uma exceção que eu deixo ter o celular do lado. Mas, de uma forma geral, eu digo que o ideal é que a gente dê aquele tempo exclusivamente para Deus. Então, é isso que São Gregório diz aqui. A gente precisa, na verdade, separar o tempo de Deus. Não lidar com Deus com pressa. Ok. Então, ele diz que a oração, na verdade, consiste em dar importância menor às ocupações do dia a dia e uma importância maior à oportunidade de ter aquele encontro com Deus. Ora, uma outra coisa que ele fala que é muito bacana sobre a oração é que a oração devia ser eternamente uma ação de graças. Por quê? Porque, na verdade, se você for fazer uma oração hoje para agradecer Deus o que Ele já te deu na tua vida, você já está atrasado. Porque enquanto você está agradecendo pelo que Ele fez no teu passado, Ele já está fazendo coisas novas agora. Então, a generosidade de Deus é sempre muito maior do que a nossa capacidade de agradecer. Então, segundo São Gregório de Nissa, as nossas orações deveriam ser muito mais um louvor a Deus do que um ato de petição. Porque, na verdade, Ele sabe o que você precisa e Ele está sempre já disponível e disposto a atender aquilo que efetivamente for necessário na sua vida. Uma outra coisa que São Gregório fala sobre a oração bastante interessante é que a gente muitas vezes não sabe o que pedir na nossa oração, porque a gente não sabe qual é a diferença de palavra para palavreado. Palavra é o logos, ela sempre tem um propósito. Então, às vezes a gente fica tentando inventar palavras, inventar frases, prolongar a nossa oração, repetir as coisas
para poder dar mais ênfase, mais importância e mais valor àquilo que a gente está falando, quando, na verdade, a oração mais perfeita que você pode fazer para Deus é a oração da simplicidade. É você, de repente, dizer para Deus: Senhor, eu agradeço porque eu não estaria vivo se não fosse pelo Senhor. Eu te agradeço porque eu não teria saúde, eu não teria emprego, eu não teria família, eu não teria alegria se não fosse pelo Senhor. E às vezes a gente sai daquilo que é básico e começa a fazer o que Jesus diz para a gente não fazer. Multiplicar as palavras, que é o que eles chamam de batologos, usar de palavreado. E aí a nossa oração perde o sentido. E até se transforma numa oração de insensato. O que São Gregório diz que é a oração do insensato? É aquela que está preocupada só em pedir bens materiais e mal para o inimigo. O bem material, ele diz, você não precisa pedir, por quê? Porque se Deus cuida das ervas dos campos e dos pardais, muito mais ele vai cuidar de você, que é alguém por quem o filho dele morreu. E mal para o seu inimigo, não adianta você pedir, porque Deus é amor. Sendo amor, ele é incapaz de praticar o mal. Quando você pede para Deus para fazer o mal para alguém, você está pedindo para Deus deixar de ser Deus. Você está pedindo para Deus ser menos do que o que ele é. E isso é uma afronta para ele, né? E aí ele começa uma parte que eu acho muito linda e que vocês certamente vão gostar também. Deixa só eu voltar para ver se tem alguma pergunta nesse momento. Maria Regina, bem-vinda, que bom que vocês estão aqui. Se vocês tiverem dúvidas, vão colocando. O Lino também está com a gente, a Eliana está falando, muito bom. Voltando lá. São Gregório vai fazer uma comparação entre as duas leis de Deus. Ele diz que no Antigo Testamento a lei de Deus foi dada por Moisés. No Novo Testamento a lei de Deus nos foi dada por Jesus. Só que o que ele quer mostrar é que não existem duas leis. O que ele quer mostrar é que, na verdade, o Antigo Testamento sempre foi a prefiguração do Novo. Então, o que aquilo está simbolizado no Antigo Testamento está realizado no Novo. Então, para ele, por exemplo, Jonas ter passado 3 dias no estômago da baleia, né, dentro da baleia, simboliza, na verdade, os 3 dias que Jesus passou na mansão dos mortos. O tal que os judeus usavam para marcar com o sangue do cordeiro as suas portas, para que o anjo da morte não passasse pelas suas casas, simboliza a cruz de Cristo, que marca aqueles que foram lavados pelo sangue do cordeiro e então protegidos da morte. Adão, na verdade, que é o primeiro homem, simboliza Jesus Cristo, a primícia do homem perfeito, que é o Filho de Deus, feito homem no meio de nós. O sacrifício de Isaque simboliza, na verdade, o sacrifício não do Filho do homem, mas o sacrifício do Filho de Deus, que a gente vai ver realizado no Novo Testamento. Então, ele vai usar essa comparação para falar sobre o Pai Nosso. E olha que bonito como fica essa comparação que ele faz. A lei dos homens dada a Moisés foi recebida a partir do momento em que o homem, Moisés, sobe a montanha para falar, para escutar a Deus. A lei de Deus, na verdade, é trazida ao pleno conhecimento dos homens quando Deus feito homem é quem sobe uma montanha. Mas ele não sobe para escutar, ele sobe para falar
a toda a humanidade. Quando Moisés subiu aquela montanha, a nuvem de Deus desceu sobre a montanha e ninguém via Deus. E ninguém via Moisés. Sabia que Moisés estava lá, mas Moisés demorou tanto tempo lá que chegou um ponto em que eles chegaram a ficar preocupados de que Moisés tinha morrido. E por isso pediram a Arão para até fazer um bezerro de ouro para eles. Quando Jesus sobe a montanha para nos trazer a lei naquele sermão, tanto ele que fala quanto o povo que escuta estão à vista de todo mundo. Nós não podemos mais dizer eu não sabia qual era a lei de Deus porque ela foi falada só lá em cima daquela montanha para aquele homem. Não, na verdade ela é falada para as multidões. Escutar a palavra de Deus que nos traz a sua vontade é uma decisão nossa. Nós não temos desculpas de que ela não é acessível mais. Por quê? Porque ela é dada em pleno dia, ela é dada ao ar livre, ela é dada do topo da montanha para que todo mundo que está lá embaixo possa ver e ouvir tudo aquilo que está sendo dito. O homem sobe a montanha em Moisés para encontrar com Deus, mas o encontro só se dá porque Deus desce até aquela montanha para se encontrar com o homem. O homem não consegue usar aquela montanha para chegar até onde Deus está. Mas quando Jesus sobe naquela montanha, Deus não precisa descer para estar com o homem. Porque, na verdade, Jesus já é Deus que já desceu e já habita no meio da humanidade, para falar com a humanidade, para se fazer conhecer para a humanidade, para estar próximo de todos os homens. Moisés recebe aquelas tábuas da lei e ele ensina aquilo que ele entende das tábuas da lei. Mas nós sabemos que não necessariamente Moisés entendeu tudo aquilo que precisava ser ensinado. Por exemplo, quando perguntam para Jesus se é certo dar a carta de divórcio e dizem, Moisés diz que sim. Jesus diz o quê? Moisés vos ensinou dessa forma por causa da dureza do vosso coração. Eu, porém, vos digo que não devereis fazer isso. Então, não necessariamente Moisés foi capaz de transmitir a lei de Deus tal como Deus queria aquela lei sendo transmitida. Esse risco nós não temos com Jesus, porque é Ele mesmo que vem transmitir a sua palavra. Por que tudo isso em relação à lei, quando a gente está falando do Pai Nosso? Porque tal como a lei de Deus, que Jesus veio ensinar pessoalmente, as palavras do Pai Nosso também. Então, nós não precisamos duvidar se é válido aquela frase que a gente reza no Pai Nosso, ou aquela sentença, ou aquela frase. Porque, na verdade, nós recebemos essas palavras da boca do próprio Deus. Nós hoje celebramos a transfiguração de Jesus, onde Jesus subiu outra vez uma montanha, o Monte Tabor, e lá o profeta que deu a lei, que foi Moisés, e o profeta que melhor ensinou o povo a observar a lei, que foi Elias, estiveram presentes. Nós, em Jesus, temos a própria lei que se revela, porque ele é a palavra de Deus no meio de nós. E nós não precisamos procurar cursinhos para aprender a seguir essa palavra, porque ele mesmo se faz modelo de vida para que a gente possa alcançar o que Deus espera com essa palavra revelada. Então, em Moisés nós temos euque, em grego, que quer dizer a promessa. Em Jesus nós temos o proseuque, ou seja,
a razão para agradecer. Por quê? Porque em Jesus toda promessa que foi feita veio ao pleno cumprimento. E por isso podemos rezar. Se rezar é apresentar ações de graças, nós podemos rezar o tempo inteiro. E a oração do Pai Nosso é a oração mais perfeita que podemos apresentar para Deus. Isso é a introdução à oração do Pai Nosso feita por São Gregório. Vamos ver agora o que São Tomás fala de introdução à oração do Pai Nosso. Mas deixa eu ver se vocês têm alguma dúvida até esse momento. O Corona diz que o Pai Nosso é a oração mais perfeita que temos na Igreja Católica. Sim, Corona, na verdade, a oração, nós na Igreja temos orações lindíssimas. E nós estamos começando com o Pai Nosso, mas depois nós vamos para o Credo, e depois nós vamos para a Ave Maria, e depois nós vamos para a oração da manhã, e depois nós vamos para a oração da noite, e para algumas orações perfeitas que nós temos na nossa igreja. Mas em termos de hierarquia, o Pai Nosso é, para a nossa igreja, a oração mais importante do cristianismo. Por quê? Exatamente porque ela nos foi ensinada pelo próprio Jesus Cristo. Depois do Pai Nosso, por incrível que pareça, meus irmãos, não é a Ave Maria, por mais que a gente ame nossa mãezinha. Depois do Pai Nosso, a segunda oração mais importante para o cristão católico é a oração do Credo. E a gente vai ver por quê também nas próximas semanas. Introdução, então, de São Tomás de Aquino para o nosso Pai Nosso. São Tomás de Aquino é o doutor da igreja, né, o doutor angélico. Ele nasceu na Itália, na verdade, na Sicília, ele era italiano. Nasceu em 1225 e morreu em 1274, 49 anos, muito jovem ainda. Se a gente olhar para a obra de São Tomás, para tudo aquilo que ele contribuiu para o pensamento da igreja, a gente acha incrível que ele tenha conseguido fazer tudo isso em apenas 49 anos. Ele nos deixa como legado a Suma Teológica, que é a obra mais conhecida dele, mas para quem não sabe, o ofício de Corpus Christi que a gente usa nas festas de Corpus Christi também foi escrito por São Tomás de Aquino. E daí a gente já percebe o amor que São Tomás tinha pela Eucaristia. Na verdade, diz a história que quando o Papa encomendou o ofício de Corpus Christi, ele encomendou para 2 santos da época, que não eram santos ainda porque estavam muito vivos, mas já viviam impregnados de santidade. São Boaventura e São Tomás de Aquino. E no dia que os dois foram apresentar o ofício para o Papa, por sorteio, São Tomás de Aquino acabou lendo o ofício dele primeiro do que o ofício que São Boaventura tinha preparado. E quando São Boaventura foi escutando as palavras de São Tomás de Aquino, diz a história que as lágrimas iam caindo e ele ia rasgando o que ele tinha escrito, porque ele disse que não tinha nada mais perfeito para saudar a Eucaristia do que aquilo que São Tomás tinha escrito. E dito e feito, nós até hoje usamos exatamente as mesmas palavras de São Tomás para celebrar a adoração à Eucaristia. Tão sublime sacramento adoramos nesse altar, pois o Antigo Testamento deu ao Novo seu lugar. Vem a fé por suplemento, os sentidos completar. Nossa, é muito lindo, né? Então, devemos isso a São Tomás. Ele, como eu disse para vocês, falou sobre o Pai Nosso, na verdade, no último ano da sua vida. Ele morreu em 1273. E essas 9 homilias foram escritas em Nápoles, já no último ano de vida de São Tomás de Aquino, entre 1272
e 1273. Na primeira homilia, ele fala sobre por que devemos orar. Na segunda homilia, sobre os benefícios da oração. Então, ele diz que a gente precisa rezar, porque, na verdade, é na oração que a gente vai encontrar com Deus. Mas que rezar não é apenas falar palavras para Deus. Que para a oração ser plena, ela precisa ter algumas qualidades básicas. Em primeiro lugar, ele diz que a oração precisa ser confiante. Por quê? Porque se quando rezamos, nós falamos para Deus Pai, e Deus Pai é alguém que nos ama tanto, que mandou o próprio Filho, morreu por nós para nossa salvação, como a gente pode duvidar que a nossa oração vai produzir fruto? Como a gente pode duvidar que Deus vai atender aquilo que a gente está suplicando? Então, segundo São Tomás, ninguém, presta atenção nisso, ninguém termina de rezar o Pai Nosso sem obter algum fruto no seu coração. É batata. Segundo, ele diz que aquilo que a gente pede em oração deve ser conveniente. A gente tem um uso meio deturpado da palavra conveniente, né? Conveniente, a gente logo pensa assim, uma pessoa que está querendo se dar bem em relação a alguma coisa. O sentido que São Tomás diz aqui não é esse, não. Conveniente no sentido de pedir o que te convém. Não peça aquilo que, na verdade, é palavreado. Não peça aquilo que é, na verdade, futilidade. Não peça, por exemplo, para Deus para ganhar na loteria para você comprar um carro novo. Mas peça para Deus saúde e um emprego que te dê condição de sustentar a sua família e comprar, por exemplo, o carro que for necessário para você se transportar com segurança. Isso é conveniente. E essa é a diferença. Ele diz que muitas vezes a gente pede as coisas para Deus e não recebe porque a gente está pedindo coisas que não nos convêm. Por quê? Porque, segundo o que diz São Paulo mesmo, em Romanos 8, nós não sabemos pedir o que nos convém e por isso precisamos do Espírito Santo para nos ajudar. Qual o segredo que ele diz para a gente ter certeza de que estamos pedindo o que nos convém? Não peça nada além do que está descrito no Pai Nosso. Opa! Mas no Pai Nosso só tem 7 pedidos, eu preciso de tantas outras coisas além desses 7? Não, meus irmãos. O que você vai perceber quando a gente chegar no final desse módulo sobre o Pai Nosso é que na oração do Pai Nosso você tem exatamente tudo o que você precisa na sua vida. Eita, deixa eu ver. Mais alguma coisa aqui? Marília está com uma dúvida, vamos ver. Terezinha Almeida. Interessante separar o tempo de Deus. Vou aplicar em casa. Boa. Na hora do almoço, principalmente. Muito bem. Marília está confusa quanto ao Pai Nosso que rezamos e a tradução feita do Pai Nosso. Peraí. Em aramaico, que é diferente, que não rezamos essa tradução. Você podia explicar a diferença? Não, na verdade, nós rezamos exatamente. Jesus, quando ensinou essa oração, ele falava aramaico, mas o texto que nós temos dessa oração, que está no Evangelho de São Mateus, ele está em grego, porque o Evangelho de São Mateus ele foi escrito em grego. E lembre-se, Marília, Mateus estava lá. E Mateus, quando Jesus ensinou essa oração, ele estava presente. E de todos os discípulos de Jesus, dos 12,
Mateus era o mais educado, o mais alfabetizado, ele falava grego com perfeição. Então, a gente tem uma razoável confiança de que as palavras que estão no Evangelho de São Mateus, em grego, refletem exatamente as palavras pronunciadas em aramaico por Jesus quando ensinou essa oração, né? Então, ela no original ela está escrita para a gente em grego. Que bom que o som tá bom. Eu preciso desse feedback mesmo. O Corona tem outra pergunta. Gostaria de saber se através do Pai Nosso é possível fazer um exame de consciência e verificar se realmente a vida de cada um de nós está sendo vivida conforme o Senhor ensinou. Com certeza, Corona, mas hoje nós não vamos entrar ainda nos trechos da oração. Nós estamos preparando o caminho com aquilo que esses dois santos nos ajudaram a observar no entorno da oração do Pai Nosso. Nós, na próxima quinta, é que vamos chegar no Pai, né? Mas, se Deus quiser, você vai ver exatamente como você pode usar para fazer o seu exame de consciência. Muito bem. Se não temos mais perguntas, voltamos lá para São Tomás. E aí é que está perfeito, gente. É o que me fez me apaixonar por esse livro de São Tomás, quando eu pela primeira vez o li há uns 7 ou 8 anos atrás, foi exatamente essa qualidade da oração do Pai Nosso que ele realmente atirou no alvo. Ele diz que a oração do Pai Nosso é a oração mais perfeita, porque apresenta tudo o que a gente precisa na exata ordem em que as coisas nos são necessárias. Quando a gente começar a ver frase a frase, você vai ver que ele tinha toda a razão. Não mude a ordem das frases no Pai Nosso, porque a ordem de cada pedido tem um sentido todo particular. É exatamente na ordem que ela está que você precisa rezar. E você vai perceber que, em termos de ordem, ela tem 2 blocos. Num primeiro bloco, a gente mira os bens celestiais, né? O Pai Nosso que estais nos céus, até o seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, fechando o bloco dos itens celestiais, e aí ele entra no bloco das necessidades terrenas, na exata ordem em que elas nos são necessárias. Nós vamos ver isso com muito carinho nas próximas semanas. Quarta coisa que São Tomás diz que precisa ter na nossa oração, ela precisa ser uma oração devota. Ou seja, não faça a sua oração repetindo palavras. A oração, ela não pode sair do cérebro. Ela tem que sair do coração. Você não pode escolher as palavras porque elas são bonitas. Você deve escolher as palavras porque elas refletem o que você sente por Deus. Aí você consegue mergulhar na oração. Porque se você está muito preocupado em ser brilhante naquilo que você fala com Deus, para o outro perceber o quanto você reza bem, a sua oração sempre fica na superfície. E, na verdade, a oração mais perfeita é aquela que você mergulha em Deus. É aquela onde o que acontece ao teu redor deixa de ser importante. Porque você está, na verdade, tendo um encontro pessoal com seu Deus. Então, a oração ela deve ser devota e deve ser humilde. Você não precisa dizer para Deus o quanto você é importante. Ele sabe. Ele achou que você valia o sangue do filho dele numa cruz. Então,
Não diga para Deus o quanto você fez bem, o quanto você fala bem. Se você tiver que escolher na sua vida, seja sempre o publicano e nunca o fariseu quando você se apresenta diante de Deus. Porque Deus valoriza os humildes e Ele exalta os humildes, mas tira do trono os poderosos. Então a oração, ela sempre deve ser revestida de humildade. Se você tiver essas qualidades, você vai encontrar sempre benefício em orar. Por quê? Porque, segundo São Tomás, a oração é eficaz e útil contra os males, porque nos liberta dos pecados passados e futuros. Porque toda oração te faz se converter um pouco mais para Deus. Se você se converte para Deus, o seu passado ficou para trás. E o seu futuro é construído na graça da presença de Deus. Então o pecado fica para lá. A oração é eficaz e útil para alcançar tudo o que desejamos, porque Deus é a fonte da graça. Então, se você rezar, segundo Marcos 11:24, tudo o que pedirdes na oração, crede que já o tendes recebido, e certamente lhe será dado. Depois, a oração é eficaz e útil porque ela nos faz família de Deus. Família de Deus. E Deus é um pai que cuida dos seus filhos. Em Lucas 11 diz que nós que somos maus sabemos dar coisas boas para os nossos filhos. Imagine quando o pai que está provendo para os filhos é o próprio Deus. Não tem limite para a graça, não tem limite para aquilo que é bom. Amém? Deixa eu voltar aqui para ver se saiu mais alguma pergunta. Excelente, muito bom, muito bom. Mariane, que bom que você conseguiu entrar, querida. Na verdade, não se preocupe não, porque as aulas ficam gravadas, né? Então você vai, de toda forma, poder alcançar depois. Muito bom. Temos 10 minutinhos ainda. Se não temos perguntas, eu queria 50 minutos, 1 hora cada aula. Essa aula vai estar gravada, a princípio, no YouTube da Turma do Pecado Lavado, mas lembre-se, tem aqui os contatos de e-mail e do próprio YouTube do Lumen Christi. Entrem nesse endereço do YouTube, se inscrevam para a gente chegar nas 1000 assinaturas e podermos transmitir direto do canal do curso. E aproveitem e vejam esses 2 vídeos, essas 2 músicas que eu coloquei lá. Eu só queria pedir para vocês para ver, em primeiro lugar, a música a capela. E depois vocês vejam o vídeo cantado por um jovem rapaz. Por quê? Prestem atenção no que eu vou dizer para vocês, que faz a diferença da oração que São Tomás de Aquino falou agora. A primeira gravação, essa é uma música irlandesa linda, clássica, In Christ Alone, ou seja, somente em Cristo, e vai contando a história da nossa salvação feita em Jesus Cristo. É linda. É tão viciante que você certamente vai dormir essa noite meditando ou murmurando essa música. A primeira, a capela, o vídeo 8, é, na verdade, cantada por um rapaz que é perfeito tecnicamente. Ele faz ele mesmo um coro de vozes e canta a letra dessa música de uma forma técnica, suave, linda, que te faz mergulhar naquilo que está sendo cantado. A segunda é durante um show de rock de uma banda cristã. E esse rapaz escolheu exatamente essa música clássica para poder cantar.
ele não tem toda a técnica de voz que o outro tem, ele tem um público imenso do lado dele, ele tem o entusiasmo da juventude, mas ele vai ficar gravado no teu coração. Por quê? Porque ele não canta uma música como uma exibição de uma música muito bonita. Ele canta essa música abraçando o que está sendo cantado para a vida dele. Ele é o meu Senhor. Somente nele eu tenho paz. Somente ele me salvou. Vocês vão ver pela postura, pela forma como ele se entrega para a música, a diferença do que eu estou querendo dizer. E é a mesma coisa com a sua oração. A sua oração pode ser tecnicamente perfeita, simplesmente recitando as palavras do Pai Nosso. Ou a sua oração pode ser um mergulho em Deus, deixando o seu coração sentir o que significa Deus ser teu Pai e estar ao teu lado e aberto para escutar o que você está falando para Ele. Ficamos assim, com esse dever de casa. Vejam os 2 vídeos. Primeiro, o a capela. Segundo, o cantado pelo Christian Stauff. E me digam depois o que vocês acharam disso. Se ninguém tem nenhuma objeção, ficamos então às quintas-feiras, às 19 horas, e nos encontramos na próxima semana, se Deus quiser. Que o Senhor nosso Deus nos abençoe e nos guarde. Que Ele volte para nós o seu rosto e se compadeça de nós. Que Ele nos mostre a sua face e nos dê a sua paz. Muito obrigado por ter estado aqui. Muito obrigada por querer beber de novo das coisas de Deus. Eu estava morrendo de saudade de falar dele para vocês e tenho certeza de que esse tempo, embora não seja o que a gente queria, será sempre um tempo de graça nas nossas vidas. Fiquem com Deus. Deus os abençoe. Amém.